que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 2. Lucas 8, 2. Diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vamos ler também agora João, capítulo 20. João 20, versículo 14. Tá tudo bem, irmã? Mas em nome de Jesus isso não vai mais, né? Jesus já curou. Muito bem, então João capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Vamos orar? Querido Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por esta noite, porque estamos aqui para glorificar teu santo nome. E ó Deus, eu peço agora que o teu Espírito Santo venha falar conosco, que o teu sangue esteja nos cobrindo, Jesus. Querido Salvador, fala conosco, fala com a tua igreja, nos alimenta. E que se cumpra, Senhor, a sua vontade na nossa vida. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, hoje eu senti de pregar para vocês a respeito de uma mulher, uma personagem bíblica, que é muito mal interpretada, né? Que é a Maria Madalena. E essa mulher, então, a Maria Madalena, como nós lemos aqui, vamos voltar lá em Lucas 8. A palavra do Senhor nos informa de que ela foi abençoada por Jesus e liberta de 7 demônios. Então, olhe só, o que a visão geral do povo, né, a respeito de Maria Madalena, é de que ela era uma prostituta. E quando se fala então, né, em Maria Madalena, todo mundo já pensa a prostituta que se converteu a Jesus. Mas a Bíblia não nos informa isso. Em Marcos 15, 40, em João 19, 25, em Marcos 15, 47, Mateus 27, 61, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1, Lucas 24, 10, João 20, versículo 1. Todos esses versículos e mais os 2 que nós lemos, nos falam a respeito dela, de Maria Madalena. Mas não nos dá informações a respeito da vida que ela tinha antes de conhecer a Jesus. A primeira coisa, então, que nós vimos aqui é que a Bíblia nos informa que dela Jesus expulsou 7 demônios.
E esse 7 aqui, esse número 7, irmãos, pode ser muito mais do que 7 demônios. Porque o número 7 é um número de totalidade. Então pode ser que ela era tão perturbada, que ela era tão endemoniada, que aqui o 7 está representando apenas o grau de sofrimento que ela tinha na mão do inimigo. Tá? Não posso te afirmar, então, que não fossem apenas os 7, poderiam ser 7, mas imagine, se um demônio já faz coisa muito errada na vida de uma pessoa, já faz uma pessoa sofrer muito, imagine 7. Ou então, se estiver se referindo à totalidade de que ela era realmente assim, totalmente possuída, né? O sofrimento dela, então, era muito grande. E com o sofrimento dela, então, ela se aproximou de Jesus. Não sabemos como, né, que ela conheceu Jesus, porque Jesus andava pelas aldeias. Então, com certeza, ela conheceu Jesus numa dessas caminhadas do Senhor. E ela era da cidade de Magdala, de uma aldeia, na verdade. Então, por isso, chamaram ela de Maria Madalena. Madalena, então, por causa de Magdala, a aldeia onde ela morava. E ela, então, foi grandemente abençoada por Jesus, foi liberta de 7 demônios e passou a seguir Jesus. Então, aqui nós vimos que, e depois se você ler esses versículos que eu citei aqui, você vai ver que ela passou a servir Jesus e aonde Jesus ia, ela estava presente. Então ela se converteu verdadeiramente, mudou de vida e seguia Jesus. Ela e outras mulheres que serviam a Jesus também com os seus bens. O que significa isso? As mulheres que tinham posses, que tinham condições financeiras, então, auxiliavam Jesus no seu ministério. Porque ele e os discípulos precisavam comer, precisavam dormir. Então, as mulheres serviam, desse modo, com os seus bens e também com o seu trabalho. Então, nós podemos imaginar que Maria Madalena era uma das mulheres que ajudava, que fazia comida para Jesus e para os discípulos, que lavava a roupa de Jesus e dos discípulos. Quem sabe você nunca tenha pensado nisso, mas essas mulheres que a Bíblia nos informa, que seguiam Jesus e ajudavam no ministério dele, então faziam esse tipo de coisa. Ajudavam financeiramente, com os seus bens, dando alimento, e também faziam o alimento, lavavam roupa, então faziam tudo o que Jesus necessitava. E elas faziam isso com alegria, em gratidão pelo que Jesus tinha feito por elas. Salvado, libertado, curado. E a Maria Madalena, então, era uma dessas mulheres. E, como diz ali, no versículo 8, vou ler de novo, no versículo 2 do capítulo 8, diz assim: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então eram algumas mulheres, era mais de uma. E Maria Madalena, então, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então a Maria Madalena, ela servia a Jesus, ajudando no que era preciso, o ministério do Mestre. E essa Maria Madalena, então, ela é confundida. Olha só, eu quero, se você tem esse pensamento, se você já achou que fosse assim, eu quero que você, a partir de hoje, mude teu pensamento a respeito dessa mulher. Porque ela foi uma mulher grandemente usada por Deus. E então, quando se fala, já se lembra, prostituta. Mas a Bíblia não nos informa isso. O que acontece é que ela é confundida
com a mulher que na Bíblia é chamada de pecadora, do capítulo 7 de Lucas. Aqui, ó, na minha Bíblia, na mesma folha, não sei se na tua precisa virar alguma folha, mas é o capítulo 7, versículo 36, que diz assim, ó, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então o fariseu convidou Jesus para ir jantar na casa dele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Então Maria Madalena é confundida com essa mulher aqui. Ó, uma pecadora. Mesmo assim, ó, quando se refere a pecadora, que está se referindo a essa outra mulher, não podemos afirmar, porque a Bíblia não está usando a palavra prostituta. Mas a história, então, bíblica, nos leva a crer que essa mulher aqui, então, chamada de pecadora, tinha uma vida que não era de acordo, né, com o que deveria ser. E essa mulher, então, muitas vezes, o povo acha que ela é a Maria Madalena. E não é. Tá? Quem sabe você diga, por que eu quero saber disso, pastor? Você já vai entender o porquê. Então, Maria Madalena é confundida com essa mulher aqui do capítulo 7, que a Bíblia chama de pecadora, e que quebrou um perfume, um vaso de alabastro nos pés do Senhor Jesus. E mesmo essa aqui, né, ela se arrependeu, ela se converteu, Jesus a perdoou. Então não se pode ficar, como é que eu vou dizer para vocês? Julgando e condenando pelo que a mulher fez antes de conhecer a Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então, mesmo que essa aqui fosse uma prostituta, que é o que se leva a pensar quando a Bíblia chama de pecadora, mas ela encontrou Jesus. Então, o que ela fez antes foi apagado. Amém? Só que Maria Madalena, então, é confundida com ela. Mas não são as mesmas. Tá? Se você também achava que Maria Madalena era uma prostituta, tire isso da tua cabeça, porque não é. E a Maria Madalena também é confundida com a adúltera, que foi pega em flagrante adultério, que fala em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Então, Maria Madalena é confundida com essa aqui, essa mulher que quebrou o perfume aos pés de Jesus, que a Bíblia chama de pecadora, e também com aquela mulher que foi pega em adultério. Lembram que aí os fariseus pegaram pedras para apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério, então queriam apedrejar, e Jesus escrevia no chão, né? E aí Jesus se levantou e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Maria Madalena é confundida com essa aqui também, e não é a mesma, tá? Então nós temos aqui 3 relatos de 3 mulheres diferentes. A pecadora de Lucas 7, a adúltera de João 8 e a Maria Madalena. Então nenhuma delas é a mesma, são 3 mulheres diferentes. Levante a mão aí quem quando pensava em Maria Madalena achava que ela era prostituta. É a noção geral que se tem, né? Mas não é. A Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta. O que a Bíblia fala é que dela foram expulsos então 7 demônios. E esses demônios então faziam-a sofrer muito. E uma outra coisa, irmãos, que se fala a respeito de Maria Madalena,
Estou trazendo isso aqui a título de conhecimento para vocês, tá? Nos livros apócrifos, os mais antigos, eles falam, o que eu já quero dizer antes de falar, que é uma blasfêmia, tá? Isso aqui é uma blasfêmia diante de Deus. Eles falam, então, esses livros apócrifos, quem escreveu esses livros, fala que Maria Madalena tinha um relacionamento conjugal com Jesus. Tá? E isso, então, é uma blasfêmia, porque Jesus não veio para isso. Ele não se casou, ele não teve essa parte da vida dele, ele não veio para isso. Então, muitos falam isso. Então, olha só como essa mulher, a Maria Madalena, é má interpretada. E tem até filme, né, que fala, conta a história dos descendentes de Jesus, com Maria Madalena, que Jesus teve filhos com Maria Madalena. Isso é uma blasfêmia, tá? Isso nunca aconteceu. E eu não estou me lembrando o nome do filme agora. Lembra, Felipe, o nome do filme? Código da Vinci. Quem é que já viu esse filme? Já assistiu, irmão? Eu não assisti. Eu comecei a dar uma olhada, mas me deu assim uma repugnância daquilo que estavam falando a respeito de Jesus, que eu não consegui assistir. Mas, então, tem livros também a respeito disso. Então, Maria Madalena é bem confundida, né? E a história dela, então, nos ensina o quê? Que eu quero que você pense hoje a respeito disso. Nós não sabemos muito a respeito do passado dela. Mas provavelmente, eu não posso afirmar, ela deveria ser até solteira ainda. Porque se ela fosse casada, principalmente na cultura daquele tempo, ela não poderia abandonar tudo para sair com Jesus, servindo ele no seu ministério. Então isso é provavelmente, eu não posso e ninguém pode afirmar, porque a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia fala, então, é que ela foi liberta. E não importa, irmãos, o que eu quero que você preste atenção agora é isso. Não importa se ela tivesse sido prostituta. Não foi, mas eu estou fazendo um exemplo aqui pelo que o povo em geral pensa. Não importa se ela tivesse sido prostituta. O que importa é que ela mudou de vida. Então, quando nós conhecemos Jesus como Salvador, como Senhor, quando nós o aceitamos, tudo aquilo que fizemos no nosso passado, Ele apaga. Então, o que as pessoas costumam fazer, e quem sabe já fizeram com você, é ficar jogando na tua cara as coisas que você fez no passado. Né? Não sei se aqui tem um caso assim ou não, não estou falando de área de prostituição, mas qualquer outra coisa que você tenha feito antes de conhecer a Jesus, e que hoje as pessoas olham para você e dizem assim, agora quer dar uma de santo, mas fez isso, fez aquilo outro. Como que pode agora quer dar uma de santo? Né? Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que quando Jesus nos alcança, Ele apaga o nosso passado. Você pode não ter feito, de repente, nenhuma coisa muito séria, né? Mas algum erro você cometeu. Todos cometemos. E aí tem pessoas que são praticamente usadas pelo diabo, irmãos, para virem para nós e dizerem assim, mas olha o teu passado. Já aconteceu isso com vocês? Já? Olha o teu passado. Agora está carregando a Bíblia, está indo na igreja e quer dar lição de moral nos outros. Geralmente é isso que as pessoas falam. Mas veja só.
Não importa se você matou, se você roubou, se você prostituiu. Não importa o que você fez. Quando a pessoa vem para Jesus, a partir dali ela nasce de novo. Eis que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Então, se alguém chegar para você e falar isso, que você fez no teu passado, confirme. Chega alguém para você e diz, você matou 500 pessoas, vamos dizer só um exemplo. Que Deus abençoe, que ninguém faça isso. Quem fez isso foi Hitler, que matou mais de 6 milhões. Mas se essa pessoa que matou 500 aceitou Jesus, sabe o que ela deve fazer? É verdade, eu matei. Mas Deus já me perdoou. O meu passado já foi apagado. Então nunca negue o que você fez no passado antes de conhecer a Jesus. Nunca negue, porque é uma forma de testemunho. Você vai dizer, é verdade, eu fiz. Mas Jesus disse que ele vinha para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então eu dou graças a Deus, você pode dizer assim, eu também posso dizer assim, que Jesus veio para mim. Porque se eu fosse perfeito e nunca tivesse pecado, Jesus não teria vindo para mim. Eu não iria ser salvo. Então, olha só. Essa mulher aqui, Maria Madalena, ela é lógico, agora ela não sabe, do que falam a respeito dela. Porque ela está na glória. Mas, imagine se ela soubesse. Como será que ela iria agir? Então, trazendo para os nossos dias, às vezes você fica com raiva, às vezes você fica irado. Mas eu não faço mais isso. Não se justifique para os homens. Deus sabe o que você é hoje. Amém? Então, importa o que você fez, meu irmão. E aquele que chegar na tua frente, falando mal de você, está sendo usado pelo inimigo. Aí você pode dizer aquilo que eu e o Felipe sempre gostamos de falar. Quando o diabo vier te acusar do teu passado, lembre ele do futuro dele. Você vai dizer, realmente eu fiz tudo isso, diabo, mas Jesus me lavou com o seu sangue. Agora você está condenado, porque você não tem perdão. E muitas pessoas se deixam usar pelo diabo para acusar você de alguma coisa que você tenha feito de errado na tua vida. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Então Maria Madalena, ela nem sabe disso, que ela foi assim tão mal interpretada pelos seus irmãos em Cristo. Porque é a maneira que o povo acredita a respeito dela, que ela era prostituta. Mas ela não era prostituta. A Bíblia não diz isso. Se ela fosse, a Bíblia teria falado. Por causa que a Bíblia, irmãos, ela não esconde defeitos das pessoas. A Bíblia mostra os defeitos. A Bíblia mostrou o defeito do rei Davi quando pecou, quando matou, Então ela não esconde defeitos. Mas ela nos informa que Jesus perdoa e que transforma a pessoa. Agora tem um outro detalhe que eu quero também que você pense. O seguinte, a Maria Madalena, depois que Jesus livrou ela então desses 7 discípulos, nós já vimos aqui, que ela começou a seguir Jesus. Não largou mais de Jesus. Aonde Jesus ia, ela estava junto, auxiliando, como já falamos, fazendo comida, lavando roupa, ajudando os discípulos. Então ela não abandonou mais Jesus. Hoje, Jesus liberta uma pessoa e a pessoa dá as costas para ele. Isso é ingratidão, E o que mais se vê hoje nas igrejas é isso. A pessoa vem para a igreja, é curada, é liberta e tchau, Jesus. Agora deu.
Eu só queria cura, eu só queria libertação. Agora chega. Mas a Maria Madalena nos dá esse exemplo aqui. Que mesmo que ela tivesse sido prostituta, que não foi, mas mesmo que se tivesse sido, ela seguiu a Jesus. Depois que ela mudou de vida. E daí eu penso, e o nosso exemplo hoje? Pessoas que querem dar uma de santão, de cristão, de muito sábio, de profeta, mas e a vida, como é que está? Mudou mesmo ou vive de aparência? Segue mesmo a Jesus por amor ou por conveniência? Às vezes tem pessoas que servem a Jesus por conveniência. Eu não vou sair da igreja, mas daí não é nem falar de Jesus, é falar da igreja. Eu não vou sair da igreja porque senão pode me acontecer alguma coisa de ruim. É conveniência. Nós temos que servir a Jesus porque amamos Ele e em gratidão do que Ele fez por nós, por perdoar os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de errado na vida, e servir a Ele por amor. Nós temos que servir a Jesus não com medo de ir para o inferno. Nós temos que servir a Jesus porque Ele nos salvou. Porque Ele demonstrou o seu amor por nós, nós não merecendo. Como eu falo sempre aqui para vocês, irmãos, o que nós merecemos é o inferno, né? Mas Jesus nos salvou. Então, por isso, irmãos, nós temos que servir a Jesus. Não por conveniência. Porque se eu parar de ir na igreja, Deus manda um raio na minha cabeça. Eu posso ficar doente? Se você ficar doente e servir a Jesus, se você morrer, mas estivesse servindo a Jesus, é lucro. Você vai para a glória. Você vai para o céu. Agora, aquele que serve por conveniência, apenas de medo do que pode acontecer de errado, quando morrer, vai para onde? Então, servir a Jesus. Não largar mais Jesus. Eu falo isso sempre para vocês, irmãos. Venha o que vier, não abandone Jesus. Mas a situação está tão difícil no mundo, pastora. E vai ficar pior. Quando eu falo isso, eu sei que tem gente que diz, né? Mas a pastora tinha que dar notícia boa para nós. Não dizer que vai ficar pior. Mas eu não posso mentir para vocês. Vai ficar pior. E mesmo ficando pior, nós não podemos largar de Jesus. Tem um bichinho me incomodando aqui. Então não importa, irmãos, o que nós passemos, o que nós vamos ter que enfrentar na vida. Não largue Jesus, não abandone Jesus. Outro detalhe que Maria Madalena nos ensina, né, com o modo de ela servir a Jesus, e as pessoas acharem que ela era prostituta, então, quem sabe quantas vezes você já não foi confundido com alguém? Ela é confundida, né, então, com a mulher do capítulo 7 de Lucas e com a que foi pega em flagrante adultério de João, capítulo 8. Ela é confundida. Quando as pessoas não leem muito a Bíblia, acham que todas as Marias ali, que a adúltera, a prostituta, tudo está falando da Maria Madalena. Então ela foi confundida, como eu já falei para vocês. Você já foi confundido com alguma coisa que alguém fez? Quem sabe já te confundiram com alguém e te acusaram de ter feito alguma coisa que você nunca fez? É muito triste, né? A gente ser acusado de alguma coisa que a gente nunca fez. Se já aconteceu isso com você, pare um pouquinho para pensar. Porque não é fácil. Às vezes você diz, mas eu nunca fiz isso. Está sendo confundido com alguém que fez? É o caso de Maria Madalena. Mas Deus nem se preocupou aqui em defender a Maria Madalena, porque não era preciso. Por quê? Porque Deus, sabendo a respeito da nossa vida, irmãos, é o que basta.
Sabe, você já foi acusado de ter feito alguma coisa e você disse: eu nunca fiz isso, Senhor. Me defenda. É correto pedir que Deus nos defenda? Claro que é. Mas não é necessário. Porque se Deus sabe a tua índole, o teu caráter, a tua personalidade, o teu modo de viver, Ele vai te defender por si só. Ele vai mostrar o que você é. E mesmo que os outros não acreditem, o Senhor acreditando em você é o que basta. Então não se esforce para provar para alguém que você é assim ou é assado. Viva a tua vida na presença de Deus. Deus sabe o que você é. Isso que importa. Amém? Eu não sei, né, se alguém aqui já passou por isso ou não, mas é importante, né, às vezes a gente parar para pensar e dizer: Senhor, se estão me acusando de alguma coisa que eu nunca fiz, o Senhor sabe a verdade. Então que o Espírito Santo esteja sempre, né, nos dando sabedoria, irmãos, para nós podermos viver na presença de Deus. Não ligue, é claro que você tem que dar bom exemplo, você tem que dar um exemplo de cristão, mas por mais bom exemplo que você dê, o diabo sempre vai usar alguém para falar mal de você. Como eu vivo dizendo, quando você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, você tem que se preparar para sofrer. Aceitar a Jesus como Salvador é sofrer. Como assim? Você vai ter um preço a pagar. Eu falei aqui ainda, acho que terça passada, isso, não me lembro. A salvação é de graça. Jesus não nos cobrou nada, bem pelo contrário, Ele pagou por nós. Ele derramou o sangue dele, foi o pagamento dele pela nossa alma. A salvação é de graça. Mas nós temos um preço a pagar, porque somos salvos. Porque vamos ser criticados, porque vão zombar de nós, vão rir, vão debochar. Esse é o preço que nós temos a pagar. Mas em tudo isso nós temos que ficar firmes. Não largue Jesus, não abandone Jesus por nada. O mundo oferece muitas coisas. E vai oferecer muito mais daqui para frente, irmãos. A situação do mundo está tão difícil, está tão terrível, que se você não tem acompanhado, né, as notícias do mundo, quem sabe, você não esteja entendendo o que eu estou falando. Mas o mundo ele está tão nas mãos do maligno, como Jesus falou, que está acontecendo certas coisas que a gente diz: misericórdia, é só Jesus mesmo voltando. Porque é tanta falta de caráter, é tanta falta de moral, é tanta falta de respeito, que nós muitas vezes dizemos assim: o que vai ser desse mundo? E nós sabemos o que vai ser desse mundo, porque a palavra de Deus nos diz. Para te mostrar o que eu estou falando, ó, e mesmo Evangelho de Lucas, hoje fechou tudo em Lucas, né? Capítulo 21. Vamos ler esse versículo aqui. Capítulo 21 de Lucas, do versículo 25 ao 28. Para você ver que isso aqui que está acontecendo hoje em dia, de tanta imoralidade, de tanta indecência, Jesus já tinha nos mostrado isso na sua palavra. Diz assim, ó: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora,
ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, e por que eu estou falando isso para você? Para você não largar Jesus de jeito nenhum. Continuar firme seguindo a Jesus como Maria Madalena fez. As coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo, foi semana passada, teve mais um sinal no céu, que foi o eclipse da lua. Quem é que ficou sabendo do eclipse da lua? Eclipse lunar, irmãos, é sinal de castigo para Israel. Quando é eclipse do sol, é para as nações, para todas as outras nações. E o que aconteceu semana passada, então, foi um lunar, foi da lua. Aqui não foi visível porque o tempo estava nublado, né? Não deu de, pelo menos que eu saiba, não deu de ver. Mas esse eclipse foi bem parecido com o eclipse que aconteceu na crucificação de Jesus. Esse eclipse lunar, que deu agora semana passada, fazia 580 anos que não acontecia. Teve uma duração das 3 da manhã até as 6 da manhã, né? E por que então que foi parecido com o da crucificação de Jesus? Porque foi de 3 horas. Então foram 3 horas de eclipse. E quando Jesus foi crucificado, então também teve um eclipse de 3 horas. Só que daí foi o eclipse do sol. Por quê? Porque era sinal para todas as nações que Jesus estava morrendo por toda a raça humana. Então todas as nações. E agora houve esse eclipse semana passada, mais um sinal da volta de Jesus. Então, olha só, sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Agora tem esse detalhe aqui, ó, haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, o que Deus está nos mostrando aqui? Eu quero que você preste bastante atenção. Cuidado com pessoas, com pastores, que chegam para você e dizem assim, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. É mentira. A Bíblia nos diz que daqui para frente, porque aqui, né, no discurso de Jesus, de princípio das dores e da grande tribulação, está falando que as coisas vão piorar. Olha, as pessoas vão desmaiar de terror em expectativa, quer dizer, o que será que vai acontecer agora? Então as pessoas vão chegar a desmaiar, isso aqui não é exagero meu, é o que a Bíblia está falando. As pessoas vão desmaiar de terror, pensando, o que vai acontecer agora? Ah, pastora, mas aqui está tudo calmo, tudo tranquilo? Graças a Deus, por enquanto, meus irmãos, por enquanto. Mas as coisas vão piorar. Porque senão a palavra de Deus está mentindo. E ela não mente. Deus não mente. Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus vai se cumprir. Então as coisas vão ficar piores. Os sinais estão acontecendo. Em Gênesis, Deus fala que Ele colocou sol, lua e estrelas no céu para sinais. Então, quando Deus faz um eclipse, quando acontece alguma coisa no céu, né, no sol, na lua e nas estrelas, é Deus avisando, se acorde, as coisas vão acontecer, vai ficar pior, Jesus vai voltar. Mas tem gente que está dormindo, né? Como eu digo sempre, está num berço esplêndido, achando que tudo está bom, maravilhoso. Mas Jesus falou que vai piorar. Então, o que eu quero, através dessa mensagem da vida de Maria Madalena, eu tive primeiro que explicar um pouco a respeito da vida dela, para você entender, é isso. Ela foi liberta de 7 demônios e nunca mais abandonou Jesus. Então, o que é que Jesus fez por você? Quem sabe você não tinha esse problema, e graças a Deus se não tinha, né? Problema de demônios. Mas quem sabe Jesus te curou?
Jesus colocou alegria no teu coração, você podia ser uma pessoa assim, triste. Então não importa o que aconteça na tua vida, não abandone Jesus. Eu gostaria, sabe, irmãos, de que não posso fazer isso, né? Mas é um ditado que diz que dá vontade de abrir a cabeça de algumas pessoas e colocar lá assim, fazer entender. Mas tem gente brincando. Tem gente pensando em ficar rico. Não estou falando contra o trabalho é necessário. Mas tem gente que vive por riqueza, vive por bens. Não é mais tempo para isso, na realidade nunca foi. E agora é que não é. Então o que é que eu tenho que fazer, pastora? Servir a Jesus de coração. Ser grato a Ele por Ele ter salvado a tua alma. E não abandone. Ah, mas se me forçarem a negar Jesus, se disserem que vão me matar, morra. Mas não negue a Jesus. Porque se você morrer, se você negar a Jesus, você continua vivo mais um tempo, mas um dia você vai morrer. E daí, porque você negou a Jesus, você vai para o inferno. O que adiantou? Então não negue a Jesus. Não negue. Muitas coisas, então, estão acontecendo no mundo, né? Eu falei da imoralidade. Eu não sei se vocês viram, foi bem comentado na internet. Não vou lembrar o nome da banda americana. Só para você ter uma noção assim do grau de imoralidade que está no mundo. E acontece coisa pior que isso, mas esse é um exemplo que eu posso falar aqui, né? Uma banda, então, fazendo um show nos Estados Unidos, e a vocalista da banda, então, disse que estava com vontade de ir ao banheiro. Quem é que viu? Não viram? As irmãs viram. Eu mandei no grupo do estudo, né? Mas que ela não podia sair do palco. Então ela iria fazer ali mesmo. E ela chamou, então... Bom, não sei se ela chamou ou se o homem se prontificou, mas foi lá um homem, deitou no chão do palco, ela tirou as calças e urinou na cabeça do homem. E o mundo aplaude. Quem estava no show, Gente, isso é um dos exemplos que eu posso citar aqui, porque tem coisa muito pior que não é, né? A gente não é conveniente nem falar. Mas a imoralidade está muito grande. A blasfêmia contra o nome de Deus está muito grande. Mas e nós, pastora, o que temos a ver com isso? Nós temos a ver é que nós estamos ainda aqui no mundo. Até Jesus vir nos buscar, nós temos que dar bom exemplo. E então, aconteça o que acontecer, não podemos abandonar Jesus. Siga o exemplo de Maria Madalena. Mas as pessoas me confundem com outros. Deixe, não confundir também Maria Madalena aqui. O que importa é o que Deus sabe que você está vivendo e fazendo, sendo honesto, servindo a Ele de coração. Mas vêm as pessoas e me desaforam porque eu fiz isso no passado. Deixe. Mostre o que você é agora. Miqueias. Vamos ler aqui. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que nós fizemos antes de conhecer Jesus, se você se arrependeu e pediu perdão, nesse momento, esse teu pecado está no mais profundo do oceano. Amém? Amém, irmãos?
mais profundo do oceano. Por quê? Porque Ele nos perdoa. Ele transforma a nossa vida. Mas a partir daqui, então, nós temos que dar um bom testemunho e nunca abandonar Jesus. Tem pessoa que abandona Jesus porque o irmão tal não me cumprimentou, então eu não quero mais ir na igreja. Que coisa boba isso, né? Então não importa o que aconteça, não abandone Jesus. Maria Madalena foi liberta e nunca mais saiu de perto de Jesus. E agora, para nós terminarmos então a palavra, eu quero que você abra em João capítulo 20. João capítulo 20. E vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim, Jesus aparece para quem? Para quem que fala aqui que Jesus aparece? Maria Madalena. Olha só. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então veja só, irmãos, Maria Madalena, tendo sido perturbada, endemoniada, mas Jesus, para quem que ele apareceu primeiro, depois que ele ressuscitou? Para ela. Mesmo que ela tivesse sido prostituta, estou dizendo aqui, supondo que não foi, mas mesmo que ela tivesse sido, olha só, Jesus escolheu ela para anunciar que ele tinha vencido a morte, que ele tinha ressuscitado. Então, para Jesus não importa o que nós fizemos antes de aceitá-lo. O que importa é o que nós fazemos agora, depois que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Então, a Maria Madalena, ela estava, nós não lemos e não comentamos aqui, mas está naqueles versículos que eu citei, ela estava junto à cruz. Ela não abandonou Jesus nem quando ele foi para a cruz. Ela estava junto com Jesus na cruz. E um detalhe que nós temos que entender aqui é que quando Jesus foi crucificado, irmãos, nas fotos, nos desenhos, nos quadros que são pintados por aí da crucificação de Jesus, eles colocam como que um manto na cintura do Senhor. Mas aquilo ali não é verdade. Quando Jesus estava na cruz, ele estava nu. Por quê? Porque envergonharam ao máximo o Senhor. Ele foi envergonhado por nós. E mesmo assim, nu, coberto de sangue, uma cena horrível de se ver, mas Maria Madalena estava lá. Ela não abandonou Jesus nem na morte dele. E quando ele ressuscitou então, a primeira que viu ele, a primeira pessoa que falou com Jesus, depois que ele ressuscitou, foi ela. Então olhe só como é bom a fidelidade.
Seja fiel a Jesus que Ele vai te recompensar. Ele recompensou a Maria aqui, que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que ela ia ser confundida com prostituta, com adúltera. Ele sabia. Para quem que Jesus apareceu? Para ela. Aqui Jesus mudou a história da mulher, né? Porque a mulher no Velho Testamento, ela não tinha valor algum. E Jesus, quando veio, então, Ele deu valor para as mulheres. Ele mostrou que as mulheres também têm valor, importância. E para Maria Madalena, então, aqui, que é o caso da nossa mensagem hoje, Ele apareceu. Foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que Ele venceu a morte. Foi Maria Madalena. Então, valorize a tua fidelidade a Jesus. Seja fiel. Seja fiel a Jesus em tudo, mesmo com o mundo estando de cabeça para baixo, irmãos. Não deixe de Jesus. Amém?